Bom dia, meus amigos. Neste exato momento são 10h59. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No último vídeo que eu fiz, eu falei, vou ficar 2 semanas, não é? Praticamente sem dar sinal de vida, mas cá estou eu, de volta um pouco antes. Para variar, resfriada, constipada, como dizem aqui, não é Covid, é constipada. Até estou, acho, com terçol, acho que seja terçol, então alguma maquiagem me fez mal neste olho. Olheiras, por uma série de consequênciazinhas, mas isto, consequências boas, né? Mas hoje venho falar de um tema um pouco diferente. Hoje não é Angola. Hoje é um assunto que de longa data eu estava pensando em falar e hoje achei que seria a altura certa, a altura e o momento certo para eu falar deste tema. Um tema que muitas mulheres passam, vivem, e homens também, não são só mulheres. Digamos que percentualmente talvez mais mulheres do que homens passem por esta situação, mas hoje em dia muitos homens passam, portanto, também existem muitas mulheres que têm esta artimanha, não é? Vamos ser delicados já para começar o vídeo. E, portanto, não sei qual seria a taxa percentual, se existem mais homens do que mulheres, se mais mulheres do que homens, mas eu ainda acredito que são mais homens do que mulheres, né? Que vivem este quadro afetivo quando falamos num relacionamento afetivo, numa vida em comum, ou simplesmente numa vida matrimonial, ou a partir do momento em que se começa a namorar e depois se resolve partir para assumir uma vida. E você descobre que você vive uma vida abusiva. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras, hoje o assunto sendo diferente, mas com certeza, acreditem, um assunto bastante interessante, porque eu tenho certeza que de todas as pessoas que já frequentam o meu canal, muitas delas, ou algumas amigas ou amigos, poderão estar vivendo este momento. E eu, por ter alguém muito próximo a mim que vive esta situação, achei por conhecer tão bem a vida desta pessoa, fazer este vídeo comentando. Obviamente tenho na mão o meu telefone com uma matéria que vou ler, né? Para que não seja só a minha palavra. Isto aqui é uma matéria científica onde eu vou ler sobre o que é conviver, o que é ter um relacionamento abusivo. E quando eu digo um relacionamento abusivo, é um relacionamento com um psicopata. E eu não sei o que vocês sabem o que é um psicopata, o que é um ser humano psicopata, até onde um psicopata ou uma psicopata pode ir para acabar com outro ser humano. Portanto, é muito complicado. Eu vou tentar fazer um resumo disto aqui e depois, obviamente, fazer algumas perguntas para vocês, que será o término do vídeo. Estudar a psicopatia é perceber que, embora sejamos todos seres humanos, não pensamos e sentimos da mesma maneira, porque não funcionamos de acordo com os mesmos padrões de consciência moral, ética e honradez. A psicopatia vai além de categorias do gênero e do sexo, é pois uma condição individual da causa multifatorial e pode ser alimentada mediante estruturas sociais, culturais e políticas. Neste artigo, elegemos analisar as relações amorosas entre homens psicopatas, integrados ou ditos subclínicos, narcisistas, perversos e maquiavélicos, que é o que eles são. E eu posso garantir. E suas parceiras mulheres, que eles chamam de complementares. Uma relação emocional tecida e fiada em linhas de sedução, encantamento, manipulação, humilhação, desprezo e aniquilação. É sobre as consequências nefastas desta montanha-russa de sentimentos contraditórios que essas mulheres, vítimas
ativas de um vampirismo psicológico violento chegam aos consultórios no intuito de lograr romper com a sigla inexorável desse encontro amoroso mortífero, que é realmente mortífero. Portanto, é assim, isto é só o primeiro trecho. Uma pessoa, quando vive um relacionamento com um ser humano, vamos pôr aqui no lado homem, psicopata, ela entra de cabeça, ela entra amando, ela entra acreditando que está vivendo um grande amor. O psicopata tem isso, o psicopata por natureza, e eu vou ler outros trechos que demonstram isso. Ele é sedutor, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele é bonzinho, não é? E ele faz de tudo para seduzir. É que nem um animal, para prender a sua presa, não é? E depois ele começa, então, a atrofiar esse ser humano. E depois fica muito, é exatamente um vampirismo. E depois fica muito difícil para a vítima, para essa vítima, conseguir sair dessa relação de uma forma natural. Porque ele vai sugando. Porque o nome vampirismo, o que o vampiro faz? Não suga sangue? Não vem aqui e suga. É mais ou menos o que um psicopata, que eu chamo de monstros, faz a uma vítima. Uma mulher que entra numa relação com um psicopata, ela entra sadia. Ela entra, mesmo que ela tenha saído de outras relações que não deram certo, mas que não foi com psicopatas, ela supera aquele momento e ela parte para uma nova relação. E de repente tem a triste sorte de encontrar um monstro psicopata e vai entrando, porque o cara vai seduzindo, e eu vou ler aqui o que ele faz nesta sedução. Portanto, e ela vai caindo, porque qual é a mulher que não gosta de ser seduzida? Qual é a mulher que não gosta de receber flores, de receber chocolatinho, de receber presentinho de viagem, né? De receber convite para jantar fora, e assim por diante, porque todo presente cativa uma mulher. Agora, o que eu acho que a mulher tem que ter, e por isso eu estou fazendo este vídeo, é uma coisa que se chama discernimento mental. Porque até os presentes, quando exagerados, na minha opinião, devem fazer com que o clique, que eu chamo de tico e teco numa mulher, devem despertar. Por que tanto presente? Portanto, quando você entra numa relação, você tem que entrar com cabeça, tronco e membro, que significa esta região aqui, a mais importante para mim do corpo humano, foi feita para pensar, para analisar. Eu costumo sempre dizer, nós somos perfeitos. Quando Deus nos fez perfeitos. Óbvio que existem pessoas que têm problemas, e eu respeito muito, tanto é que eu ajudo muito estas pessoas. Mas aqueles que são perfeitos, que nasceram perfeitos, que devem dar graças a Deus por estarem perfeitos, deveriam saber usar cada parte do seu corpo e não usar a parte do corpo da cintura para baixo, como troféu e arma para ganhar alguém. E esta parte, usá-la só na hora da aflição. E aí, ai meu Deus, descobri que ele é um psicopata. Ai meu Deus, eu descobri porque agora a pessoa está me fazendo mal. Peraí, mas no decorrer da relação, a pessoa também dá sinais. Um psicopata dá sinais. Se a pessoa não consegue se tocar que no início é muito presentinho, é muito blá 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 blá, desconfia. Há formas. Se vocês me perguntarem, mas peraí, Filó, a pessoa está sendo tão delicada, tão atenciosa, tão isso. Mas há formas no olhar, na forma de você ser carinhosa com a pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa.
Eu só sou dura com João Lourenço, né? Eu só sou dura na área da política. Mas eu sou um ser humano carinhoso. Portanto, você sabe analisar, quando você tem maturidade, quando a pessoa está sendo sincera naquilo que ela diz estar transmitindo de amor àquela pessoa, àquela companheira, ou vice-versa ao companheiro. Portanto, é isso que eu estou dizendo. O cuidado que a pessoa tem que ter quando está entrando numa relação e sentir quando está sendo presenteada com jantar, quando está sendo presenteada exageradamente, né? Com um presente de hoje, um presente amanhã, se aquela atitude do companheiro está sendo ou não verdadeira. Se não está sendo meio que uma compra. E nessa hora, se ela sente que aquilo está sendo uma compra, ela dá uma friada. É a vida dela que está em jogo. Continuamos. É como este é longo. Aí aqui, vamos entrar num trecho. Acabamos sempre por nos tornar personagens da nossa própria história. A verdade é sempre difícil de suportar. Quanto mais nos aproximamos da verdade da nossa história, mais temos vontade de lhe dar as costas. Que realidade! Isto em relação a estes casos, né? Bom, isto aqui eu vou pular um pouco. Eu vou direto ao que me importa. Aqui vai aos velhos tempos e não... Vamos agora entrar na parte que importa. Segundo Robert Hare, acho eu que é assim que se pronuncia, 2013, os psicopatas vivem entre nós. Opa, e como? No entanto, a sociedade não nos enxerga ou não deseja enxergá-los. Queremos acreditar que todos pensamos e sentimos da mesma maneira, que somos bons e sociáveis, que nos importamos uns com os outros e que funcionamos conforme padrões similares de consciência moral, ética e honradez. É verdade? A verdade é que somos da mesma espécie, porém muito diferentes. E o psicopata, através da sua surpreendente insensibilidade e total ausência de empatia, tem inúmeras... Reparem o que eu falei há pouco. Ele surpreende, agradando, isso, aquilo. Mas olhem o que eu estou falando agora. Eu vou repetir. Através da sua surpreendente insensibilidade e total ausência de empatia, tem inúmeras formas de provocar danos irreversíveis nas pessoas, para além dos delitos que porventura possa cometer. De acordo com os estudos de Vicente Garrido, os psicopatas se sentem superiores a todo mundo. Sua personalidade é marcadamente caracterizada pela megalomania, pelo hedonismo e pelo egocentrismo. Em seu convívio social, são verdadeiros camaleões. Apresentam uma imagem sedutora, cativante e confiante. Mas são pessoas perversas, maquiavélicas e narcisistas. São especialmente famosos pelo seu narcisismo maligno, caracterizado por uma excessiva necessidade de atenção, adoração, uma espécie extrema de culto ao ego. Destacam-se ainda pela escassez, reparem bem nisto aqui, destacam-se ainda pela escassez de emoções morais, como o amor, a compaixão, a culpa e o arrependimento. Por eu conhecer uma história muito bem, estou vendo o filme aqui, em tudo que eu estou lendo. Portanto, quando fala aqui, destacam-se ainda pela escassez de emoções morais como o amor, a compaixão, a culpa e o arrependimento. É exatamente isso.
São frios, calculistas, mentirosos, parasitas, inescrupulosos, irresponsáveis e transgressões de regras morais e sociais. Exatamente isso. Além disso, vale assinalar que os psicopatas possuem um déficit emocional, como se possuíssem uma fásia semântica, ou seja, eles conhecem a letra do texto, mas desconhecem a melodia que o envolve. Otários. Apresentam uma anomalia na capacidade de vivenciar e reconhecer a experiência emocional e assim se conectar a outras pessoas, estabelecendo relacionamentos reais e duradouros. Isso quer dizer que a deficiência deles está no campo das emoções, naquilo que nos vincula afetivamente com o outro ou com outras pessoas, ou com todas as coisas do universo. Em suma, são conscientes, mas não possuem consciência moral. Portanto, a dificuldade reside em compreender conceitos básicos como bondade, comprometimento e lealdade. Mas que realidade! Tudo isto é tudo o que eu vi e vejo na pessoa em questão, que eu conheço tão bem. No entanto, não apresentam problema algum de ordem cognitiva ou deficiência de raciocínio. Não, são inteligentíssimos. Já vi vários textos científicos sobre o psicopata. E o psicopata, de um modo geral, é uma pessoa extremamente inteligente. Ainda não vi psicopata burro. Não vi. No entanto, pois é, são cônscios do que é certo e do que é errado, e do que envolve o bem e o mal. Relação afetiva amorosa entre o psicopata e a sua complementária. É um nível muito pessoal. Eu só queria saber que força é que toma uma pessoa, que força é essa que toma uma pessoa e leva à beira do abismo. Conforme a teoria triangular do amor de Sternberg, acho que seja assim que se pronuncia, para que as relações amorosas sejam consideradas saudáveis, faz-se mister que haja 3 ingredientes básicos. O primeiro deles é composto pela paixão, que irá conduzir ao romance, à atração física e ao ato sexual, promovendo assim o surgimento do segundo ingrediente, que é a intimidade, rubricada na seara da empatia, do carinho, no terceiro ingrediente, a decisão continuada, que é selada na forma do compromisso. Portanto, para que se concretize a construção do amor, faz-se necessário que as 3 partes do triângulo se fechem. Neste sentido, torna-se impossível para um parceiro psicopata lograr este sentimento amoroso, pois é incapaz de complementar esta equação. No entendimento de Hugo, o psicopata possui 3 formas de se relacionar com outras pessoas. O modo associativo, que é quando 2 psicopatas se necessitam. Aí, vamos dar uma parada. Fica a grande questão. Existem muitos relacionamentos que a gente vê por aí, e hoje realmente pintou a minha dúvida quando eu vim fazer este vídeo. Porque eu vejo muitos relacionamentos acontecerem onde as mulheres se queixam muito dos homens. Porque a pessoa faz, porque a pessoa acontece, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. E como em tudo, é que nem a mídia. Quando a mídia vai entrevistar uma das partes, né? De brigas, de acontecimentos, até de questões políticas. E tu escutas da própria mídia, não, eu vou ser obrigado a ouvir a outra parte. Portanto, a própria polícia faz isso, não é verdade? Quando há um problema. Pois é. Aqui, num caso destes, é a mesma coisa. Portanto, se o cara é o psicopata, e quando há um problema, nós temos que ouvir outra parte. E muitas vezes, quando nós ouvimos a outra parte, às vezes também nos surpreendemos e vemos que a pessoa em questão também não é tão santa. E aí nós temos que analisar. Mas também existem muitos e muitos casos que, ao ouvirmos a segunda parte, que pode ser a mulher no caso, a mulher realmente é a vítima. Como às vezes vemos que não. Portanto, quando falam aqui que
é quando dois psicopatas se necessitam. Existe o caso que, coincidentemente, uma mulher conhece um homem e descobre que encontrou o parceiro certo, porque ela é tão psicopata quanto ele. E aí os dois se necessitam. Encontraram-se. É que nem almas gêmeas. Ele é psicopata, ela é psicopata. Não é verdade? Existe. Por incrível que pareça, isso existe. Mas mesmo assim, um consegue chiar do outro, um consegue brigar com o outro. Mas por incrível que pareça, mesmo com todas as brigas, mesmo com todos os desentendimentos que possam existir, um não fica sem o outro. Podem brigar, podem falar mal, podem se xingar, pode haver polícia, pode haver um monte de problemas, mas um não consegue ficar sem o outro. E isso é muito, muito feio, além de ser muito terrível para toda uma família que envolve tanto de um lado quanto do outro. Porque dói muito para ver tudo isso, né? Mas vamos lá à matéria. O modo associativo é quando dois psicopatas se necessitam por possuírem talentos distintos e indispensáveis para lograr um determinado fim. Um determinado fim. Aí depende do fim de cada um, ou no caso, cada um que eu digo é o casal, né? O casal. O modo tangencial, quando o psicopata interage com uma vítima ocasional, existindo coerção e prática de ações delitivas sem a participação da outra pessoa. O modo complementar é quando um psicopata se une a alguém que o complementa. Neste modelo de interação, ambos participam ativamente para manter o vínculo, ou seja, além de a pessoa envolvida ser vítima da sedução, da manipulação, da persuasão e dos encantos superficiais do psicopata, ela se tornará participativa, deve ser, na manutenção desta relação. O amante psicopata vê na pessoa da complementária alguém que vem para preencher seus buracos negros, porque ela ilumina sua escuridão com emoções morais, porque ele não possui. Nesse aspecto, ela passa a ser um acessório que serve para aperfeiçoá-lo, e ele, através da sua habilidade em exercer violência psicológica, que eles são excelentes. Quando eu falo eles, tanto pode ser homem quanto mulher, são excelentes a fazer isso. Violência psicológica. Irá explorá-la emocional, sexual, social e financeiramente durante o tempo que for do seu interesse. Ele ainda irá ativar certas zonas escuras que sua companheira desconhece possuir e com isso logrará desinibir certas repressões, eliminando tabus e rompendo com barreiras do chamado proibido. Neste sentido, ele consegue que sua companheira realize o inimaginável, aprisionando-a nesse novo universo existencial que a faz oscilar entre o êxtase das estrelas, em certos momentos, né? Esse êxtase das estrelas pode ser tudo, não é sexual. Desde, olha, vou te levar para uma viagem, e aí brigam, sabe? Aquela briga de sair pancadaria, aquela briga de xingamento, aquela briga que envolve filho e filho vê e fica feio, aquela briga que a pessoa ameaça, olha, eu vou sair de casa, eu vou te largar, aí ele não quer por algum motivo, algum tipo de interesse, então o que ele faz? Não, amor, vamos ficar bem, vai ficar tudo bem, então promete uma viagem, então pronto, era a viagem dos sonhos dela, ou era uma viagem que ela queria muito fazer, então entra esse êxtase, né? E acalma tudo. Portanto, é aí que entra o lado maquiavélico da pessoa, de como é que eu tenho que acalmar esta gaja? Eu vou acalmá-la, ela quer aquela viagem? Vamos fazer aquela viagenzinha? Acalma tudo. Passado 15 dias, pauleira de novo em cima dela. Sabe como é que é? É isso aí. O êxtase das estrelas e as profundezas do inferno. Exatamente. Vai aos extremos e depois volta ao inferno de novo. É a realidade. Viver como psicopata. Nada irá justificar o preço das humilhações, das desqualificações, ou seja, da deteriorização da pessoa.
Quem vive sabe, né? Se vale ou não. Eu acho que não vale a pena. Mas tem gente que acha que vale. Ela vai escolhê-lo, ou ele vai escolhê-la, vai desarmá-la com palavras, vai controlá-la com a sua presença, vai encantá-la com a sua inteligência e planos, vai lhe mostrar o que realmente significa se divertir, mas é você quem vai pagar a conta. Você aqui é vítima, ou você homem que é a vítima também, se for o caso de uma mulher que é psicopata, é você que vai pagar a conta. E muitas vezes paga a conta com a própria vida, porque tem muito homem que chega ao ponto de atrofiar a mulher de tal forma, quase que num frasquinho fechar, e mata, porque psicopata chega a esse ponto. São anos convivendo, vai atrofiando, vai deixando a pessoa louca, totalmente louca, e chega a um ponto que quando a pessoa não se mata, ele leva a esse caminho. A complementária se torna uma espécie de codependente do psicopata, e assim ela acredita que a sua felicidade depende do bem-estar do seu amante e algoz, e termina priorizando as necessidades dele em detrimento das suas. É excessivamente permissiva, tolerante e compreensiva com os abusos sofridos. Impressionante, é pura verdade. Falo isso de cadeira porque sei, não que eu viva, porque eu não vivo, eu sou solteira, eu não tenho ninguém, portanto eu falo isso, eu só não dou nomes da pessoa em questão, que eu digo que conheço muito bem, porque conheço mesmo muito bem alguém muito perto de mim que vive tudo isso. Portanto, mas conheço muito bem, e é exatamente isso. Portanto, em homenagem a esta pessoa, que eu não vou dar o nome, eu fiz questão de fazer este vídeo, porque eu acho que, como ela, muitas são as mulheres e homens que vivem situações deste tipo, tá? E em homenagem ao monstro que faz mal a esta pessoa em questão, eu também fiz este vídeo. Porque, assim, homens como ele deveriam estar na cadeia. Homens como ele não deveriam estar soltos. Porque se amanhã esta pessoa não estiver junto a ele vai fazer mal a outra mulher. Mas o problema é que tem mulheres que, como ela, são já tão subjugadas a um processo. Então, exatamente como diz aqui, já estão tão... Ele já fez tanta cabeça, que não tem mais volta. Portanto, eu não sei qual será o fim. Não sei mesmo qual será o fim. Nessa relação tóxica, ela tenta resgatar, cuidar e corrigir os erros do psicopata. Meu Deus, é exatamente isso. Agora, vê se pode. Psicopata é psicopata. E vem um ser humano de fora tentar cuidar, dar uma de boazinha, resgatar os erros de um psicopata, de um monstro. No entanto, ao desejar salvá-lo das trevas, termina por precipitar a sua própria vida no caos do abismo em que se encontra. Mas quem são essas mulheres que amam psicopatas? Aí tem uma outra pessoa que diz: afirmam-se em estudos que elas são extrovertidas, cooperativas, competitivas, impulsivas, buscam emoções, detestam monotonia, investem nos relacionamentos, possuem autodirecionamento e alto nível de sociabilidade. Pô, incrível, exatamente isso. Esta pessoa em questão tinha tudo isso. Era uma pessoa alegre, brincalhona, divertida, super social. Uma pessoa com vida própria, uma pessoa cheia de amigos, uma pessoa com tudo. E hoje não tem nada. Nada. Porque este homem tirou tudo dela. Tudo. Até família. Segundo as pesquisas de mais alguém aqui, as mulheres que se tornam alvos dos psicopatas integrados são de alta categoria humana, intelectual e moral,
em geral bem-sucedidas no campo pessoal, social e profissional. Patrícia Faur, acho que esse é o nome, ressalta o lado metódico, previsível, organizado e sistemático dessas mulheres. Assinalam que elas ficarão fascinadas ao conhecer um homem surpreendentemente caótico. Em suma, podem extrair a conclusão de que a luz da bondade busca iluminar a escuridão da maldade. Tem outra coisa aqui que eu tinha visto que eu achei interessante. No início dos relacionamentos são muito... Bom, aqui fala exatamente aquilo que eu tinha falado no início. No início da relação, os psicopatas são extremamente envolventes, simpáticos, expansivos, persistentes e excepcional charmosos. Exatamente isso. No início da relação desta pessoa que eu falei, aconteceu tudo isso. Simpático, muito envolvente, flores, chocolates, extremamente atencioso. E depois mostrou o outro lado, que a matéria fala. Sem empatia nenhuma, para não dizer antipático, estúpido, grosso, tudo do pior. Portanto, isto é o que eu digo ser um psicopata. Nesse sentido, as mulheres que tiverem uma relação amorosa com um psicopata descrevem a união inicial como eletrizante, uma conexão instantânea, almas gêmeas. Olha, eu ouvi isso também. Sexo extraordinário, papapá. Bom, mas aqui fala... A mulher confunde a perseguição intensa do psicopata com a intimidade, passando rapidamente de atração para o apego e do apego para o vínculo afetivo, mas desconhece que o seu amante psicopata não forma vínculo, por isso... exigirá o espectro completo de emoções. Infelizmente, ele apenas consegue se apegar como nós nos apegamos aos objetos que possuímos enquanto para eles interessa. Posteriormente, surgem as tentativas de controle e isolamento em relação aos amigos, à família e ao trabalho. Desta forma, o psicopata cria e estabelece laços de dependência e necessidade que favorecem o controle das decisões e ações da sua parceira. Conheço bem essa história. As agressividades se mesclam em formas de manifestas e sutis, mentem, enganam e manipulam com avidez. Devido à carência de sentimentos de culpa ou pesar, jamais se desculpam por nada. Muitas vezes se desculpam, viu? Muitas vezes se desculpam, mas é assim, é da boca para fora, ó, gogó, da boca para fora. Tu olhas para a cara da pessoa e a cara da pessoa não demonstra nada, é uma frieza brutal, quase assassina. Bom, eu vou parar por aqui, porque assim, mais do que eu falar do que isso, não... Onde eu quero chegar? Hoje foi um vídeo diferente, realmente. Eu estou falando de alguém que é muito chegado a mim e que passa por isso. Por um casamento abusivo, por um casamento que entrou sendo uma mulher cheia de vida, uma mulher cheia de vigor, uma mulher cheia de liberdade, uma mulher cheia de amigos, uma mulher, e hoje é uma mulher triste, depressiva, negativa, irritadiça, uma mulher descontrolada, uma mulher péssimo humor, uma mulher... Eu não tenho mais como descrever esta pessoa. Uma mulher que, se puder pegar um telefone e estar 24 horas falando com o abusador, está falando. Estamos falando de um abusador que abusou muito, muito. Um abusador, um psicopata que já fez tudo o que é limite que se possa fazer. Portanto, não vou falar mais, porque eu acho que eu não tenho esse direito, mas
é aquilo que a gente chama de um psicopata e uma pessoa que abusa e leva aos limites uma mulher. Eu, com certeza, não levo muito jeito para psicopata. Eu não levo. Se vier a mim, vai levar chapada no meio do focinho, porque eu não levo jeito. Eu estou aqui diariamente fazendo vídeo, batendo de frente com o João Lourenço. Eu levo jeito sim para detetive e para sacar rapidamente um psicopata. Por isso eu fico muito revoltada quando eu vejo mulheres que mesmo por carência, eu acho que todos nós, tá? E quando eu digo todos nós, é sexo feminino, sexo masculino, obviamente que tem o direito de amar, tem o direito de querer ser feliz, querer ter um relacionamento, e muitas vezes não dá certo, e quando não dá certo, tchau e benção, olha, seja feliz, eu vou ser feliz para um lado, você fazer. Às vezes sofremos com a perda do relacionamento, mas, a vida continua e vamos tentar de novo, ou quem sabe encontrar. Agora, não termos que nos sujeitar a viver um relacionamento abusivo, não termos que nos sujeitar a viver situações horríveis ao lado de um homem que é abusivo, ao lado de um homem que realmente te leva ao fundo de um poço e no qual você está afundando e você não consegue mais sair. Pelo contrário, você só vê a salvação continuando ao lado desse ser humano que é abusivo. Portanto, dei o exemplo de alguém, que não estou dando nomes, mas eu sei mesmo que hoje no mundo existem milhares de mulheres e homens que vivem relacionamentos abusivos. E fica a pergunta, vale a pena? Porque eu também já escutei de muitas mulheres, eu continuo vivendo um relacionamento abusivo, porque independente dele me bater, independente dele ter me mandado para a cadeia, independente dele bater nos meus filhos, independente dele me prender em casa, independente dele ser muito ciumento, independente de uma série de fatores, ele é rico, ele me dá boas condições de vida, então eu vou continuar com ele. E fica a pergunta, onde é que está o seu valor moral? Onde é que está a sua integridade? Onde é que está o seu eu de você se respeitar como mulher e de você dizer, eu não tenho que apanhar de homem? Existem muitas mulheres, e eu já conversei com muitas mulheres que me disseram, Filó, o cara vive me chamando de gorda, de mostrenga, disso, daquilo. E você aceita? Você não tem espelho em casa? Eu já passei por isso. Meu passado lá atrás, eu já passei por isso. Até o dia em que eu peguei um espelho, pus na minha frente, olhei, chorei. Isso porque eu tinha uns quilinhos a mais. Todas nós passamos por esse processo. Mas eu pus um espelho na minha frente, olhei para o espelho, quase dei um murro no espelho e falei, eu sou mais eu. O homem que tiver que gostar de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou. E encarei o meu marido. E falei, olha, Kai, cara, se você tiver que gostar de mim, você vai gostar de mim do jeito que eu sou. Se você não quiser, a gente separa agora. Não tem problema nenhum. Se eu tiver que me cuidar, eu vou me cuidar. Mas eu não vou me cuidar por tua causa, eu vou me cuidar por mim, porque eu me amo. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer um exercício mental, chorando, de raiva, Foi um exercício, porque até ali eu estava me deixando levar. Portanto, aquele momento em que houve um toque de você está gorda, foi o suficiente para eu me olhar no espelho e dizer, ninguém mais vai me dizer que eu tô gorda. Ninguém mais vai ter a ousadia de falar nada na minha cara. Porque gorda ou não gorda, com olheiras, sem olheiras, com rugas, sem rugas, eu, Filomena Carreira, tenho o valor que tenho e tenho que me respeitar pelo que eu sou. Não gostou? Não se aproxima. Porque o meu valor é tão grande como mulher que eu não quero qualquer lixo do meu lado. Por isso eu estou sozinha. Portanto, é isso que as mulheres têm que entender.
As mulheres não têm que ter uma carência do tamanho de um bonde, em que, eu estou sozinha, eu preciso de um homem, e vem o primeiro que vier e aceitam. E depois sofrem essas consequências, porque de repente o cara é abusivo, e aí se habituam, e de repente o cara tem um dinheirinho, eu vou ficar porque ele me sustenta, eu vou ficar porque o cara me leva para passear. Epa! Onde está a vossa integridade? Onde está o vosso respeito próprio? De repente existem outros motivos que eu também não sei. Portanto, foi um vídeo hoje só para comentar o alerta e com a história desta pessoa. Eu fiz realmente, já de um bom tempo que eu tenho andado a fazer pesquisas, o número de casos aqui em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, de homens abusivos e mulheres abusivas. Mas o número de mulheres tem subido muito, hein? Muito, muito, muito. A nível de elas serem abusivas, ou por ciúmes, ou porque houve uma separação e depois o homem partiu para uma nova relação e elas não aceitam. E isso envolve desde o facto de ciúme, também o facto de, querer o suporte melhor para os filhos, e elas também querem com a separação elas também querem como é que se diz, não é herança, a parte delas, agora me fugiu o termo. Portanto, é cada história horrenda que eu escuto, que eu digo, meu Deus, que absurdo, a que ponto nós estamos chegando. E a frieza e a calma com que também certas mulheres estão se expondo na mídia, contando histórias, e estamos falando até de pessoas com nome na mídia. Portanto, não são só homens, existem mulheres. E aí existem também o conjunto, do encontro de psicopata masculino com psicopata feminino, e que dão certo, mas também existem a briga entre os dois, mas a briga aqui, a briga ali, mas a gente acaba por esquecer muitas vezes que o psicopata masculino e o psicopata feminino têm família. E que quando brigam, é a família que procuram. E quem sofre é a família. Portanto, eu não sei quantas são as pessoas que vão assistir esse vídeo, quantas são as pessoas que têm estes problemas, e quantos são os problemas que vocês vivem, mas parem para pensar, comecem a pesquisar, porque o conselho que eu dei a esta pessoa foi, se estás vivendo um problema desses, o primeiro ponto que tu tens que fazer é procurar ajuda. Procurar ajuda. Porque um psicopata, a primeira coisa que faz é atrofiar o ser humano. É tirar ele de todo o convívio possível, de amigos, familiares, de tudo. Ele destrói a massa cefálica daquela pessoa e depois começa a separá-lo de todas as pessoas amigas. Ela pode conviver com os familiares dele, mas não pode conviver com a família dela. E assim por diante. E começa a destruir tudo. Portanto, quando isto acontece, a pessoa ainda tem consciência disto, procura ajuda. Psicoterapeuta, psicólogo, faz regressão, faz qualquer coisa, mas procura ajuda para se salvar. Porque se ainda tens consciência disto, ainda tens um ponto a teu favor. Procura ajuda. Acorda, desperta, se salva. Ainda mais tendo família do teu lado. Se salva. Portanto, isto é só um vídeo para falar de um assunto diferente, mas um assunto que mal ou bem está aí, rodando, acontecendo com milhares de mulheres, talvez percentualmente seja mais mulheres do que homens, e como conselho, como alerta, porque eu tenho a certeza que muitas poderão vir aqui dizer, eu sou uma delas. Então, se és uma delas, deixa teu comentário, podemos trocar ideias sim, tá? Tem muita gente também aqui em Portugal para ajudar, e vocês não devem, de modo algum, deixar que isso aconteça. Não seja mais uma a entrar nesse mundo de deixar se envolver e se deixar levar pelo marido para continuar apanhando,
para continuar ficando só porque eu preciso do dinheiro dele. Não, vá à luta, vá trabalhar, vá fazer alguma coisa, mas não fique ao lado daquilo que eu chamo de um monstro. A tua dignidade, o teu lado humano vale mais do que ficar ao lado de um monstro. A vida é bonita, principalmente quando você se ama. Porque você, para amar alguém, você tem que se amar primeiro a você. Senão você nunca será amada nem respeitada. Um beijo grande para todos. Fiquem com Deus, tá bom? Beijinho.